um resumo rápido. Eu vim da área de publicidade, eu sou formada em publicidade, eu era web designer durante muito tempo, assim, trabalhei com isso durante uns 5, 6 anos da minha vida, da minha carreira. Eu comecei a gostar de código e da tela preta e tudo mais, vendo pessoas fazendo aquilo, e começou a me dar uma certa curiosidade, eu achava legal, achava da hora. E nesse meio tempo encontrei algumas pessoas que me ajudaram a entrar nessa área, começaram a me incentivar. E aí comecei a estudar HTML, CSS, JavaScript, só que eu era muito, ainda sou, mas não tanto quanto antes da imersão e do bootcamp em si. Eu era muito insegura com tecnologia, com mexer, pegar, colocar a mão na massa mesmo, sabe? Porque acho que eu tinha muito medo de fazer algo e não estar entendendo o que eu estava fazendo, e realmente eu não estava. E só fazer por fazer, para funcionar. Funcionou ok, sabe? Mas não funciona assim, né? Você tem que entender, você tem que aguçar a sua curiosidade. Depois da imersão, realmente me aguçou a curiosidade de primeiro ler, entender, respirar, ver o que está acontecendo, o porquê daquilo, por que precisa, como precisa, para depois seguir, sabe? E me ajudou muito, me ajudou até na questão da insegurança mesmo, tipo, de não ter medo de mexer e quebrar tudo, porque uma hora vai quebrar e você vai conseguir arrumar, não tem problema, sabe? Não é o fim do mundo. E na minha cabeça, antes era tipo, meu, quebrou, já era, acabou o mundo, eu vou ser mandado embora, sei lá, qualquer coisa do tipo. E hoje em dia, não, eu tenho muita gratidão por esse período, né? Porque me ajudou no crescimento mesmo, profissional e pessoal, principalmente. Eu já tinha estudado React por cima, assim, tinha visto algumas coisas e tal. Não tinha trabalhado profissionalmente ainda, mas tinha muita curiosidade, gostei da tecnologia. E eu não sabia o que era Next.js. Então eu achava que era alguma coisa completamente diferente. E quando eu decidi fazer a imersão, foi porque, pô, eu queria melhorar o React, entender mais tal. E com o Next, putz, facilitou demais, assim, o meu entendimento, sabe? Foi uma coisa assim, tipo, um divisor de águas mesmo. Tanto é que tinha um sênior na época que eu comecei, que eu estava em uma outra empresa, e hoje em dia é ele que me pede para passar algumas coisas, tipo, para poder dar uns toques e tal. Então, isso para mim, óbvio, é um orgulho, mas também é um crescimento gigantesco, sabe? De você se sentir preparada para explicar as coisas, sabendo o que você está falando, sabe? E também a curiosidade em si, né, do que era. Eu gosto muito do jeito que a Alura ensina, do jeito que os professores da Alura ensinam, eu pego muito mais fácil, sabe? Já participei de alguns outros cursos, algumas outras imersões, né? E realmente, tipo, não é puxando o saco, não. Realmente o que funciona para mim é a didática da Alura. Eu tinha uma expectativa alta em relação ao profissional mesmo, de tipo, vou começar e já quero começar a aplicar para testes e tudo mais, para ver se eu consigo mudar de emprego, porque a minha intenção era essa, né? Só que engraçado que agora, né, depois de quase 6 meses, basicamente, de imersão e de bootcamp também, além disso, eu consegui mudar de emprego, né? Já estou trabalhando na área mesmo, já estou trabalhando com React, mas também a questão da confiança mesmo, sabe? Tipo, de eu me sentir à vontade de conversar com as pessoas da minha área, da minha equipe e tal, e entender que eu não estou falando bobagem, que, lógico, dúvidas existem, acontecem, mas não é vergonha você ter dúvidas, não é errado, sabe? A ideia em si é a troca de ideias mesmo, de aprendizados e de tudo mais, sabe? Então, as minhas expectativas, elas eram umas, e aí mudaram para outras, e, tipo, estão mudando a cada dia, sabe? Com cada experiência nova que eu vou passando. Então, hoje eu saio do bootcamp e da imersão com muito mais ideias e, e objetivos na área que antes eu nem tinha noção, né, de como começar ou de como fazer, porque para mim era muito bicho de sete cabeças, sabe?
E até eu estava conversando com alguns amigos que eu tinha problema até com JavaScript puro mesmo, tipo, de não entender certas coisas, o porquê funcionavam. E com a imersão, eu consegui entender, o porquê de, sei lá, de tal coisa está sendo aplicada ali, sabe? Coisa que antes eu não tinha noção, eu só fazia por fazer mesmo. Em relação ao projeto, como eu falei, a questão do quiz em si, de colocar em prática algo que eu gosto muito, que é o carnaval, que é o samba em si, nossa, para mim foi muito legal, sabe? Porque a gente estava bem naquela época de começo de carnaval, né? Quando teve a imersão, e quem gosta mesmo sente muita falta, sabe? De estar naquele calor humano, naquela bagunça, aquela alegria toda. E de certa forma, a pesquisa que eu fiz em cima para poder colocar algumas perguntas que fariam sentido e tudo mais, me ajudou e ajudou as pessoas com quem eu conversei na época para fazer as pesquisas, muito assim, tipo, da gente relembrar coisas e também de sair puxando uma coisa na outra, tipo, coloca isso, vê isso, tal. E aí por isso que futuramente eu quero retomar esse projeto para colocar outras coisas lá dentro, porque eu acho que vai funcionar para caramba, assim. E teoricamente, aí eu vou falar um pouco da questão da tecnologia. Como eu falei, o Next me ajudou muito a entender coisas, e usar Styled Components também, para mim, foi um achado, assim, sabe? Que eu quero levar, assim, para a vida, que é muito gostosinho, é muito legal. E até no começo do Bootcamp mesmo, eu não estava conseguindo entender muita coisa. Tanto é que eu participei de uma live até com o Mário Souto, e aí eu entendi algumas coisas, fui pegando e tal. Então, realmente é com prática, não tem outra fórmula, não tem fórmula mágica, né? Tem que ser na prática mesmo. Mas me ajudou a abrir essa porta, sabe? De ver que existem tecnologias e tecnologias, e com isso você vai se aprimorando em outras, em outras, em outras, e vai vendo o que é melhor para você. Eu tinha muito medo também de usar o Discord antes, eu não tinha noção nenhuma de como funcionava. Eu tentei entrar algumas vezes antes, assim, para conversar com amigos e tal, mas era um horror, porque quando você começa, você não entende, né? É meio confuso e tal. E aí me ajudou também nisso, porque eu comecei a entender, pegar o jeito para conversar com as pessoas e tal. E a comunidade em si, que se fez ali, foi muito legal, porque um estava ajudando o outro realmente. Não só, por exemplo, às vezes você não tinha nenhum problema, mas você estava lá olhando a conversa, dando uma zapiada e tal. E você via alguma coisa que, quando vinha algum problema ou algo parecido, você lembrava, puta, tem a resposta lá, posso ir lá dar uma pesquisada e tal. E isso ajuda muito, porque você, além de ser documentado, porque queira ou não está documentado, mas é algo que não é tão cravado na pedra, tão sério, tipo, é uma coisa mais tranquila. E eu acho que o aprendizado, quando ele é mais tranquilo assim, ele é mais, não tem tanta seriedade como, né, em alguns lugares, você consegue também pegar mais, sabe? Você se sente à vontade de perguntar, de tirar dúvidas, de tirar a dúvida das outras pessoas, e você aprende com isso. Então, eu acho que a comunidade que se junta, tudo bem que não é pessoalmente hoje em dia, né, pela situação que a gente está, mas que se junta ali, se torna amigos mesmo, porque você se sente à vontade, você conversa com as pessoas como se fossem amigos mesmo, sabe? Logo que terminou a imersão, antes de começar o bootcamp, eu já estava me sentindo mais confiante para pegar alguns testes. E como eu tinha falado, eu estava querendo já mudar de emprego, tal, então eu estava fazendo vários testes. Antes da imersão, eu não conseguia terminar os testes. Tipo, eu recebia tal, não conseguia, eu travava e mandava mensagem para as pessoas, para os recrutadores, tipo, olha, muito obrigado pela oportunidade, mas realmente eu ainda não tô preparada. E é triste isso, é complicado, porque você fica se sentindo mal, sabe? Mexe com a autoestima até. Nossa, várias vezes eu já fiquei muito triste em relação a essas coisas, e eram vagas boas. E aí, depois disso, eu comecei a pegar aquela confiança. Então, eu conseguia terminar os testes. Lógico, não era mil maravilhas, não era aquela coisa toda, mas eu conseguia terminar. Acho que até pela motivação mesmo que deu, sabe? De você, pô, já vi aquilo, eu acho que eu consigo fazer, vou correr atrás tal, e vou tentar achar uma melhor forma de colocar isso em prática. E
E eu consegui terminar alguns, obviamente não consegui passar na época, acho que até porque não era o momento ainda, né? Porque eu acredito que tem momento para tudo. E foi assim, então me ajudou bastante, assim, a pegar a confiança, saber o que buscar, a entender onde você está mexendo, e isso é muito rico, sabe, para nossa para o nosso passo a passo, para o nosso dia a dia mesmo, né? E em relação ao profissional mesmo, tipo, ao trabalho, na época eu estava trabalhando em uma outra empresa como júnior, e mesmo nas reuniões que a gente tinha nas dailies tal, eu já conseguia dar alguns pitacos, né? Algumas opiniões de tipo, poxa, mas eu vi isso aqui e tal, por que a gente não aplica desse jeito tal? Então isso é muito legal, sabe? É você saber o que você está falando. E você acaba pegando confiança dos outros também. As outras pessoas começam a te dar mais moral, né? Tipo, pô, vamos ouvir e tal, porque a menina fez um negócio, o menino fez um negócio tal, e vamos ouvir, vamos tentar entender, porque é alguma coisa nova que a gente não teve a, a noção, mas a pessoa que fez está tendo. Então, vamos tentar filtrar também, buscar, pegar, né, as tecnologias novas, porque tecnologia vai ter o tempo todo, toda hora vai mudar, essa é a nossa vida, não tem jeito, vai passar a vida estudando, é isso. Mas eu acho que quanto mais a gente consegue trocar ideia para se ajudar e para aprender um com o outro, tipo, isso é muito rico também. Antes da imersão, tal, eu via que eu não estava tendo tanta oportunidade de colocar as minhas ideias em jogo e em prática, né? E aí, depois disso, me deu uma confiança de eu falar, não, eu vou falar. E se aceitarem, ok. Se não aceitarem também, vida que segue. Mas, pô, deixa eu, né, levantar a mão aqui. Ó, assim, o que vocês acham, tal. E se fazia sentido, a gente começou a aplicar. Então, acho que foi uma troca muito boa, sabe? Um crescimento muito bom.